Galera, eu estou aqui com um vídeo bem interessante hoje de algo que é nostálgico pra mim. E eu queria muito ver aqui com vocês. Esse vídeo passou pra mim, eu até ia ver, né, ele. Na verdade eu tava esperando um canal de hack que eu assisto aí, né, não sei se vocês conhecem. Mas é o Sim Sou Silva, Sim Sou Lives, né, que eu vejo. Os react deles, vêm uns vídeos desse canal. E eu achei muito interessante esse vídeo porque é algo que assim, eu gostava muito de ver quando era menor. E acabou, né? Acabou faz bastante tempo. E eu queria ver com vocês 41 A Conspiração de Outra Semana no Cartoon. Isso aqui é clássico. Era muito bom Outra Semana no Cartoon, cara. E a melhor parte pra mim de todas era dos mistérios, assim, né? Da lore que o cara, que era tipo o apresentador do programa, fazia. Era muito bom, cara. A música me deixava cagado de medo. A galera até falou isso nos episódios depois, né, futuros, que aquela música era muito bizarra, cara. Vocês vão ver, acho que quando aparecer, não sei se vai aparecer, mas se não aparecer eu mostro pra vocês uma partezinha, né, pra não dar direitos autorais. Mas era muito bizarra aquela música. Eles trocaram depois e depois simplesmente tiraram a melhor parte, que era os mistérios, cara. Triste. Mas eu acho que, se eu não me engano, no último episódio teve. E foi épico o último episódio. Depois acabou e não teve mais, cara. Uma pena, né. Mas vamos ver aqui. Vídeo do Espantalho. Vamos inscrever. E vai estar aí na descrição, né, pra vocês poderem dar uma força. Eu sei que é o canal do Ewip, da amiga dele, do Ewip, eu não sei, não lembro o nome dela agora, mas vai estar aí na descrição, né. Eu sei que ela também apresenta. Já vi uns vídeos dele, né. Na verdade eu vi gente reagindo, mas enfim, né. É muito bom, mas vamos ver aqui, né. E eu vou abordando mais sobre o Outra Semana no Cartoon enquanto a gente vai vendo. Há um ano fizemos um vídeo sobre um programa muito interessante da Cartoon Network, Outra Semana no Cartoon. Porém, não nos aprofundamos em um dos mistérios que a série mais apresentava, a conspiração do número 41. A teoria foi formada pelo próprio criador do programa, que diz que 41 é o número mais malvado. Esse aqui é o criador, achei que era o apresentador, né? Que eu até hoje não sei qual é o rosto do apresentador. Do programa, que diz que 41 é o número mais malvado. Esse é o criador. Eu posso ver também, se vocês quiserem, galera, o outro vídeo do Outra Semana no Cartoon, porque eu não sei quase nada da série. Pelo que eu vi, ele tem alguma coisa a ver com o Uruguai, será? Pelo que eu vi ali. Não sei, eu não sei de nada. Só sei que tem o cara ali, né, que ele via a série, o apresentador, ele via Outra Semana no Cartoon e do nada ele vai trabalhar no futuro num programa do Cartoon. Achei muito... Aparece no último episódio da Semana do Cartoon, né? Eu achei muito fera. Eu vi uma conta hoje no Instagram que tinha a voz parecida muito com a dele. Será que é IA ou será que é ele? O que será que aconteceu com o apresentador do Outra Semana no Cartoon? Fica aí a questão, né? Que fim levou ele, né? Não sei. Vou continuar vendo. Isso por aparecer repetidamente na segunda temporada, em cenas de diversos desenhos, estando também envolvido com gatos e sumiço de objetos. O mais bizarro é que se conecta tudo. É que você vê e tem realmente 41 gatos. O número 14 ali, né? Tá, foi um pouco forçado o número 14, mas tu consegue ver que realmente parece que foi tudo feito, sabe, realmente pra tudo se conecta tão perfeitamente que tu fica, caramba, como é que o cara pensou nisso? O cara contou cada gato e tinha realmente 41. Cara, é algo maravilhoso, assim, sabe? É tipo, se foi tudo por acaso, foi tudo sorte, esse cara, esse apresentador aí, nossa, gastou toda a sorte nessa série, mas valeu a pena, porque essa série é maravilhosa, cara. Sim, tem umas coisas assim, nossa, é muito bom. E não é só a parte de mistério que é boa. Tem muita coisa boa, tem a parte de apresentando o melhor personagem da semana, o que aprendemos e tudo mais. Era muito bom, cara. Era muito bom. Esse número também estaria relacionado a Gilben, aquele personagem secundário de Clarencio que nós também já fizemos um vídeo sobre. Ele é frequentemente suspeito de fazer parte dessa conspiração do número 41. Ele seria meio que o líder. A ideia dos mistérios envolvendo a conspiração se baseia principalmente em levar a sério certos detalhes das animações. Ou seja, erros de continuidade e coerência não são erros técnicos aqui, mas eventos estranhos que devem estar interligados entre si. Por isso, é muito fácil só dizer que tal cena de tal desenho é assim porque os animadores quiseram que fosse assim. Isso é chato demais. É mais legal participar da imersão junto do narrador do programa, já que é a partir da visão dele que nos é mostrada toda essa conspiração. Conspiração do número 41, o número mais foda de todos. Ai, cara, Meu trabalho. Eu tô muito animado, galera.
que realmente... Falando sobre Outra Semana no Cartoon, logo no segundo episódio da primeira temporada, o narrador comenta pela primeira vez sobre objetos estarem sumindo, a exemplo de um relógio dourado de um personagem secundário. Ele questiona se isso seria um erro dos desenhistas ou se alguém estaria roubando os objetos no meio das cenas. Ele cita alguns personagens como possíveis culpados por isso, mas só no segundo episódio da segunda temporada ele propõe uma teoria da conspiração. Conspiração! Nessa segunda temporada, muitos objetos que propõem uma teoria... Desculpa, tô ligado. Mas é que, cara, eu gosto muito dessa série, cara. Da conspiração. Conspiração! Nossa, que saudade de ver, cara. A pena que acabou, cara. Eu nem vejo mais Cartoon, porque... Quem é que assiste TV hoje em dia, né? Muita pouca gente. Mas eu sei que ainda passa, né? Hora da Aventura no Cartoon. Cartoon ainda tá aberto, não foi fechado. Tem que ir longe já foi, né? Infelizmente. Espero que Cartoon não feche, né? Porque, pô... Cartoon, cara, eu sou da era que todo mundo acha a era assim que não é muito bem visto pros mais velhos, né? A era clássica da Cartoon, né? Das pessoas lá da área clássica. A era mais motiva, né? A era mais... Como é que as pessoas chamariam hoje em dia? A era mais... isso é coisa de beta, meu. Não sei porque eu imitei paulista, mas enfim. A era mais diálogo, né? Tipo, eu entendo você. Eu entendo o seu lado. Eu sei que os desenhos antigamente eram mais violentos, assim, né? Era mais puxado pra comédia. Não era mais violento, né? Mas era mais puxado pra comédia. É mais comédia do que... tipo, emoção e como lidar com essas coisas e tudo mais. Mas eu acho que é importante, cara, ter desenhos tipo da era de ouro da Cartoon, assim, né? Não era de ouro, mas era de ouro pra mim, né? Enfim, o que eu quero dizer, como Apenas um Show, Steve Universo, Incrível Mundo de Gumball, esses desenhos que eu vi, né, na infância. Eu não assisti Hora da Aventura, mas eu sei que dessa época também tinha vários outros também. E eu confesso, depois que eu fui crescendo e fui vindo os desenhos novos, eu comecei a não gostar desses desenhos novos, porque é normal, os desenhos vão mudando, a gente vai envelhecendo, a gente fala, não, eu prefiro os da minha época. Mas, tipo, é normal, cara, é normal, sabe? Tipo, a gente vai envelhecendo e nossos gostos vão mudando e a gente é muito apegado àquilo que a gente gostava do passado, sabe? A gente é muito apegado. Eu tô rindo, eu tô bobo, galera, aqui, eu tô muito feliz, sério. Eu gosto muito desse outro mundo Cartoon e saudade, né, da época que eu sentava sentava no chão, corava minhas costas na cama da minha mãe e ficava o dia inteiro vendo TV, Nickelodeon, Cartoon. Hoje em dia já não é mais assim, cara, porque, né... mas é mais porque, tipo, tem canal agora, né? Tem que estudar, é complicado quando você vai envelhecendo. Mas enfim, né? Quando você vai crescendo, né? Como eu tava falando, então eu acho que é importante esses desenhos, galera. De tipo... Assim, desenhos que tem episódios legais, divertidos, né? Assim, que tem episódios divertidos, mas que também tem mensagens boas, porque ajuda no desenvolvimento da criança, eu acho, né? Os pais também tem que ajudar e tal, né? Não dá pra ficar só deixando a criança ver TV e tudo ali, né? Mas é claro que, assim, é importante também, né? A criança, quando for ver um desenho, o desenho ser, tipo... É claro que quando ela é menorzinha, bota ali um desenho mais simples pra ela. Mas quando ela vai crescendo, quando ela vai estar mais ou menos 12 anos, 13 por aí, 11, né? É legal ver esses desenhos, porque eles não são tão pesados assim, né? E eles vão ensinando de uma forma muito suave pra criança como lidar com as emoções, né? Como lidar com o mundo, Steven Universo. Assistir tudo. Não, Steven Universo eu tenho certeza, eu assisti todos os episódios. E é maravilhoso, cara. E ele fala muito sobre os sentimentos, né? Como lidar com a vida. E é importante, cara. É importante pra criança não nascer, sabe? Não sabendo muito bem como lidar com essas coisas. E acabar, né? Tendo uma crise. Acabar tendo um monte de problema aí, né? É bom a gente ter esses desenhos pra ajudar no crescimento, né? Pessoal e tudo mais. E também porque traz boas memórias. Tipo eu lembro de quando eu assistia os desenhos e era muito bom, sabe? Fica na memória, é algo que a gente tem muito carinho, muito apreço, uma memória que a gente tem muito carinho, né? Esses desenhos que eram tão bons e eu até hoje tento criar um universo que se pareça com aquilo que eu via no Cartoon, né? Com meus personagens, tentando colocar lições de morais. Eu sei que eu acabo não fazendo, né, porque eu me preocupo muito em... eu preciso fazer algo que dê certo. Eu preciso fazer um vídeo que dê certo para monetizar meu canal. Porque eu tenho planos, né? Mas enfim... Eu acho que eu tenho meio dificuldade de focar no que eu realmente quero de verdade fazer. O meu objetivo principal, que é criar um universo, criar um desenho como eu
como os desenhos que eu vi antigamente. Sabe? É isso. Vou continuar vendo aqui. Nessa segunda temporada, muitos objetos continuam sumindo em diversos desenhos da Cartoon, mas Sim. ninguém sabe como, por quê ou quem está por trás disso. Até o momento em que, em um episódio de Ursos Sem Cursos, mais especificamente o primeiro de todos, Esse aí. que resumindo, os ursos tinham colocado uma mochila em um banco cheio Eu de lembro, eu vi pombos, esse e episódio, quando cara, voltaram muito ao bom. local, ela tinha sumido. Eles pediram ajuda aos próprios pombos, e graças a eles descobriram que o ladrão da 41. mochila usava uma camiseta com o número E aí que 41. começa. No final, esse cara nem tinha roubado a mochila dos ursos, mas foi a partir daquela cena que foi descoberto o número 41. Enquanto isso, na mesma semana, Clarence e seu pai tinham acampado e todos os seus pertences haviam sumido, sendo que eles estavam no acampamento com o Olha. número 14 na entrada, que invertido fica 41. Ou seja, esse Era número muito estaria bem por feito, trás cara. de todas as coisas estranhas que acontecem nos desenhos. Desde coisas O que deixa mais interessante é que esses episódios foram lançados antes do outro semana no Cartoon. E isso que eu tô falando. O cara, pra ter essa ideia, 14, que é a contrária 41, que é o número que apareceu no Urso Sem Curso ali que eu fiz a coisa. E ele vai fazendo e tu vai comprando essa história muito boa, cara. E aí, no decorrer dos episódios, a galera também vai ajudando. Olha ali, tem 41 itens. Olha ali, o número 41. E era muito legal, cara. Era muito legal. Pô, era muito legal. sumindo a estarem fora do lugar. Além disso, o narrador analisa que 4 mais 1 é igual a 5, que é o exato número de objetos que estavam na mochila dos ursos. Aquilo que originou toda essa conspiração. Olha isso, cara. Olha isso. Como que o cara chegou nessa conclusão? O cara é um gênio. Pô, é um gênio. 4 mais 1, 5, que dá exatamente o mesmo número de itens. Como isso é possível? E não foi feito tudo esquematizado, porque esse episódio eu tenho certeza que lançou antes da outra semana no Cartoon. Porque se ele tá fazendo, né, sobre o episódio, então o episódio já lançou. Não foi tipo, o episódio lançou e ele fez. Faz um tempo. E que coincidência é essa, cara? Isso aqui é obra de um ser superior aí, cara. Não tô falando que é Deus, né? Mas isso aí é obra de um ser cósmico. Tanto que o mistério daquela semana foi esse: o que está por trás do número 41, o número mais malvado de todos. Já no episódio seguinte, o narrador mostra que um episódio de Hora de Antes do Six Seven existir, 41 já existia, pô. 41 tava lá. Aventura, Bimo faz 4 e 1 com os dedos. 4 Naquele episódio e 1. do aniversário de Jeff e Gilbert no Olha ali. boliche, aparece o número 2 vezes em uma cena. Além disso, Nossa somando senhora. 41 mais 41 dá 82, que é o mesmo número que o Olha personagem isso! do irmão de Jorel Não. Isso aqui, eu tô falando, cara, como pode ter tantas coincidências assim? Eu não sei se depois que o outro semana no Cartoon lançou, alguns episódios futuros ali que lançaram foram feitos pra ajudar na lore. Eu não sei se todos os episódios que apareceram no outro semana no Cartoon são episódios antigos e ele foi fazendo, ou se eles foram falando, não, faz pra gente poder coisar no outro semana no Cartoon, né? Se tipo, depois do outro semana no Cartoon lançar, as pessoas que fazem os episódios dos desenhos começaram a colocar esses segredos pra ajudar no outro semana no Cartoon. Não sei, acho que não. Eu acho que o cara foi fazendo ali tudo da cabeça dele e ficou muito bom. As coincidências são tipo, nossa, cara. Caramba. na camiseta em um episódio. Já que, segundo a lógica do narrador do programa, tem 4 dentes e é um menino. Tipo, mas tudo bem. Mas o real motivo é porque não tem como não suspeitar de Gilben, considerando que ele é praticamente um telepata, já que, caso vocês não se lembrem, ele fala sem falar e já até socou o Jeff sem se mexer. Nesse mesmo episódio de outra semana no Cartoon, Gilben conseguiu ganhar o prêmio de personagem secundário favorito da semana, de maneira muito repentina e suspeita, já que ele não estava entre os indicados. Em outro episódio do programa, nos é mostrado que o narrador recebe um informante que diz algo relacionado à conspiração do número 41. Quem não tem cão, caça com gato. O narrador se lembra de uma cena de Jovens Titãs em ação, que mostra Estelar em uma cena com exatos 41 gatos, assim como também aparecem gatos por diversos momentos em outros desenhos que passaram na semana. Esse é um dos vários momentos em que tu realmente se pergunta se no episódio original do desenho a cena realmente é assim como mostrado no outra semana no Cartoon, o que só instiga mais a nossa curiosidade. Eu quero acreditar que... Não quebra minha infância não, cara. Eu quero acreditar que era. Que o cara só pegou e tirou tudo da cabeça dele. Porque aí é uma explicação muito boa, né? Ele editou, ou pediu pra alguém editar. Não.
É tudo real. É tudo real. Curiosidade. É em uma cena que o narrador analisa que Titio Avô possui 4 dedos, mas logo em seguida... Inclusive, cara, Titio Avô é um desenho que todo mundo odeia, cara. Eu sou, acho que, o único fã de Titio Avô. É bobinho. Mas eu gostava. É porque eu gosto do humor nonsense, cara. Mas eu acho que o Titio Avô é mais do que nonsense, né? Mas eu gostava, era bobinho, mas era divertido. Mas realmente, assim, olhando hoje em dia, era um desenho, assim, meio fraco, assim. Mas era legal, sabe? É um desenho aquele que você... vou passar meu dia aqui, né? Ver um desenho aqui, não tem nada pra fazer, enfim. Ele aparece com 5 dedos, ou seja, tinha 4 e somou mais 1, formando novamente o número 41 de maneira discreta. Novamente, aquele informante aparece dizendo que isso cheira a gato engessado, que poderia estar se referindo a Tom, de Tom e Jerry, que em um momento específico está usando aquele mesmo relógio de ouro de antes, que sumia e aparecia em personagens de diferentes desenhos. A exemplo de um cara em um episódio de Apenas um Show, que em uma cena aparece usando o relógio e em outra ele some. Na semana em questão, aparecem vários gatos também, assim como as 2 frases ditas por aquele informante, que tinha a ver com gatos. Ou seja, essa conspiração toda tem a ver não só com apenas o número 41, mas também com gatos e relógios de ouro. Em um episódio de Apenas um Show que passou na semana do 6º episódio da 2ª temporada do programa, Musculoso e Fantasmão passam por um ponto de ônibus com o número 41. Já em 2ª temporada, e relógios de ouro. Em um episódio de Apenas um Show que passou na semana do 6º episódio da 2ª temporada do programa, Musculoso e Fantasmão passam por um ponto de ônibus com o número 41. Já em um episódio de Urso Sem Curso, os 3 ursos encontram no... Tá, eu não entendi. Esse episódio lançou enquanto o outro... Esse episódio aqui do Apenas um Show lançou enquanto o outro semana no Cartoon lançava? Se for isso, então realmente a minha teoria estava certa. Eles começaram a fazer pra, né, pro outro semana no Cartoon poder usar como base pra ali, né, a história que tava fazendo sucesso ali, né. Mas ainda assim é muito legal, cara. É muito legal. Eu vou defender ela até o fim. 41. Já em um episódio de Urso Sem Curso, os 3 ursos encontram no lixo uma jaqueta com um tigre estampado, um felino. Depois de uma Urso Sem Curso também eu assisti quase tudo, eu acho, de episódio. A maioria eu assisti, cara. Ou assisti tudo, não sei também. Mas era muito bom também o Urso Sem Curso. E vi o filme que encerrou a série. Maravilhoso, cara. Eu acho que assim, de todas as séries da Nick não, né? Da Cartoon que eu vi. Série não, né? É meio série, né? É desenho, série, enfim. De todos que eu vi, eu acho que eu zerei Urso Sem Curso, eu vi até o final. Eu vi o final de Urso Sem Curso, pelo menos. Mas vi boa parte dos episódios. Não vi o novo Urso Sem Curso pequenininhos, na versão mais infantil. Não me interessou muito. Vi todo... O Steve Universe eu tenho certeza que eu vi tudo. Eu vi tudo, cara. Steve Universe eu vi tudo. Vi os filmes, tudo. E o que mais? Apenas o Show eu vi tudo também, até porque teve pouca coisa, né? Filme e a série ali principal que eu vi todos os episódios, muito bom. O que mais? Acho que é isso. O resto eu não vi. Hora da Aventura, o Incrível Mundo de Greg, que é mais recente, né? Mas eu não vi também, não achei interessante. O Maçã e Cebola eu gostava, eu achei bacana, mas a galera não gostou muito. É um desenho realmente bem simples. Os desenhos começaram a ficar cada vez mais simples, né, cara? Sem muita história, muita coisa, né? O Trem Infinito também não vi. Eu sei que passava ali, não sei se é mais antigo ou mais novo. Mas é mais esse que eu vi. Apenas um Show, Urso Sem Curso. Jovens Titãs, né? Passava. Nossa, Jovens Titãs, cara. Eu assistia porque era criança, não gostava, era bobinho e tudo mais. Mas Jovens Titãs era tipo quase todo dia passando, cara. 24 horas aquele desenho. E eu ficava lá. Mas as músicas é muito boa. As músicas do Jovens Titãs é muito boa. Tem várias músicas que vem na cabeça, assim. Sido instaurada entre os irmãos, eles tentam se desfazer dela, mas não conseguem. Quando o Panda tenta jogar ela na privada, legal, vem em seu celular que há 14 mensagens não lidas. Lembrando que 14 invertido fica 41. Ou seja, aquela jaqueta também está metida nessa conspiração. O narrador do programa até fala que quando sai na rua, ele vê um número 41 por todo lado, parecendo mais um tipo de perseguição que esse número tem por ele. Em outra semana, passou um episódio de Steven Universo, em que Steven faz aniversário de 14 anos. Mais uma vez, um número 41 invertido. 41. E em um episódio de O Incrível Mundo de Gumball, a família... 41 invertido. Cara, eu tô parecendo uma criancinha falando, olha ali. Muito legal, cara. Eu ia falar uma coisa. O cara teve o trabalho de ir na rua e ir atrás de número 41, cara, só pro programa, cara.
Olha esse empenho. É um carinho tão grande assim por esse programa que tinha do Cartoon, né? Que assim, cara, é maravilhoso, é maravilhoso. Eu fico honrado de ter visto esse programa, porque é um programa que realmente vale a pena assistir. O Watterson entra em uma fila com o número 14, em uma tela. Há uma cena que Start está apresentando seu programa de rádio e em sua mesa há exatos 41 papéis em branco. Voltando a Urso Sem Curso, em um episódio no minuto 2 e 41, aparece 2 vezes o número 41. O que é curioso, pois foi nesse desenho que tudo isso do 41 começou. Já em um episódio de Gumball, quando o Ricardo está andando pelo lixão, é possível ver uma placa de veículo com o número 41 nela. 41. Então o narrador do programa finalmente decide terminar com esse mistério. Ele reúne todas as informações que tínhamos até o momento e diz que... infelizmente o programa acabou. E aí ele, no último episódio, ele resolve de uma vez por todas o mistério. O programa finalmente decide terminar com esse mistério. Ele reúne todas as informações que tínhamos até o momento e diz que resolveu o caso. Segundo ele, Gilben, que já aceitamos que tem a ver com essa conspiração, quer dominar o mundo e montou um exército de gatos, já que ninguém desconfiaria de um gatinho. Os gatos iam roubar as coisas pelos desenhos, como aquele relógio dourado de antes, pois Gilben precisa de 41 objetos para montar uma máquina mostrada em Tom e Jerry, que pode transformar todos em gatos. Mas tu me pergunta, por quê? Pois Gilben sabe que se transformar a todos em gatos pode dominar o mundo com um simples novelo de lã. O narrador também chega à conclusão de que aquele informante é o próprio Gilben, mas, ao acender a luz, é mostrado que ele estava errado. Então, toda essa teoria foi por água abaixo em segundos. Depois dessa, ficamos um tempo sem ver nada sobre o número 41. Isso até o 4º episódio da 3ª temporada. Ah, não, esse não é o último episódio, então. Eu sei que ele... Ah, não, então... eu me enganei. Isso aí ele deve ter feito no meio da série e no final ele... encerra de uma vez por todas a teoria junto com o último episódio, né? Em que, pela redublagem do programa, um repórter pergunta a Benson o que ele sabe sobre a conspiração do número 41. E quando ele ia responder, aparece uma tarja escrito confidencial. Eles ficam instigando a gente com essa possibilidade de haver uma resposta pra tudo, mas fica sempre no bait de parecer que vão falar, mas não nos revelam nada. Em um outro episódio, o informante suplente, que substitui o outro que teve complicações, diz ao narrador para ele tomar cuidado com os patos. Aí começa a analisar Jezonel e Denúbio, os patos de irmão do Jorel, enquanto o próprio irmão do Jorel passou por uma porta. Eu vi também o irmão Jorel, mas não cheguei a terminar tudo. O problema é que eu não lembro qual episódio eu parei. Aí que tá. Como era tudo, tipo, passava na TV episódio aleatório, e eu gosto de ver em linha cronológica, eu não sei se eu deixei um episódio pra trás, ou se eu tô lá na frente. Enfim, eu não terminei de ver. Mas talvez um dia eu termine de ver aí, né? Eu lembro de ter visto o episódio que a Lara vai pro Japão, aí depois o Japão vem pro outro lado do mundo lá. Mas eu não sei se eu deixei algum episódio pra trás, um episódio importante, né? Enfim, olha ali na porta, já tô vendo 41. Mas enfim, eu vou continuar vendo aqui, né? Um exato número 41. Em Albion, onde quer... Continuar vendo aqui. Voltando à conspiração, logo depois de falar sobre o número 41, as coisas na cozinha do narrador começam a cair no chão. Além disso, ao longo de alguns episódios, a cor laranja passou a ser suspeita e teoricamente fazer parte da conspiração. Não tendo a ver com o número, mas ainda parecendo importante, lembram que eu falei que o nosso informante habitual estava com complicações? Então, ele pede ajuda a partir de uma televisão em uma cena de As Meninas Superpoderosas, alegando que aquele informante substituto não era confiável. Não deu para entender o que ele falou, apenas as palavras Gilben e Cristais. Recapitulando, caso vocês não se lembrem, uma vez quando Jeff estava olhando o que tinha embaixo da mesa de cada um na turma, vimos que na mesa de Gilben havia vários cristais roxos. Outras coisas que sabemos sobre Gilben é que ele também sabe jogar xadrez, possui uma força sobre-humana, já que ganhou na queda de braço de um cara que parecia muito mais forte que ele, e de acordo com o jornal, ele quer se tornar presidente. Aquele informante retorna e conta que foi capturado por uma seita de personagens secundários. Seita essa que se formou a partir do desejo desses personagens de serem protagonistas, e não terem mais suas vidas arriscadas por catástrofes geradas pelos personagens principais. Ele conseguiu escapar e nos revela que os personagens secundários se associaram a Gilben, o personagem secundário mais suspeito de todos, que quer dominar o mundo, mas precisa de um exército para isso. O informante sabe disso tudo, pois ele fazia parte daquela seita. Mas o que tudo isso tem a ver com o número 41? Aqueles cristais, alienígenas e a cor laranja. Aquele informante substituto era na verdade um dos alienígenas que vieram à Terra em busca de protagonismo também. Por isso se uniram à seita. O substituto estava passando informações falsas para que nós não descobríssemos o verdadeiro plano do Gilben. Mas que plano é esse?
Pausa pro suspense, a gente não sabe. Voltando pra análise, Outra Semana no Cartoon nos apresentou por meio de Maçã e Cebola um personagem com o número 14 na camisa, personagem esse que era secundário. Isso que ele aparece no episódio com o nome 4 contra 1. Além disso, o tal personagem, além de ser secundário, se mostrou um impostor, porque ele fingia ser bom no basquete, quando na verdade ele não era. Ou seja, ele certamente faz parte daquela tal seita de personagens secundários que estão associados ao Gilben. Já em outro episódio de Maçã e Cebola, tem uma cena em que tem exatos 41 tênis. Na temporada seguinte do programa, o número aparece no lugar em que tudo começou, naquela quadra de basquete em Urso Sem Curso, com um cara usando um uniforme com o número 41. Além do informante, um personagem importante para essa investigação foi o Amiguinho, um boneco que se parece com Clarencio. Originalmente ele aparece no episódio 41 da primeira temporada, e a partir daí ele se tornou recorrente em Outra Semana no Cartoon. O informante nos conta que Chip, um vilão do desenho Victor e Valentino, estava transformando personagens secundários em bonecos, sendo o próprio Chip um boneco de porcelana que ganhou vida e pode dar vida a outros bonecos. Nos é revelado que ele que deu vida ao Amiguinho, que passou a ser importante no programa do Outra Semana no Cartoon, falando e se movendo. Chip e o Amiguinho fizeram o Amiguinho ele começou a aparecer ali mais pro final ali, né? Do meio pro final, acho, mais ou menos. E eu lembro que ele falava, tudo tinha música, era muito bacana. Se o Amiguinho fizer 41 amigos, ele se tornaria um menino de verdade pra sempre. Olha aí. Vibe do Pinóquio mesmo. Com essa revelação, é dito que os personagens secundários criaram aquela seita pra se protegerem. Victor e Valentino conseguem derrotar Chip, e o Amiguinho fala que aqueles pombos que levaram os Ursos Sem Cursos até o número 41 estavam tentando passar essa mensagem, mas eles entenderam errado. Então isso resolve tudo, certo? Então... No último episódio do programa, o narrador decide dar um fim a todo esse mistério de conspiração do número 41. Ou quase isso, já que ele nos dá duas respostas possíveis sobre, sendo uma verdadeira e a outra não. A primeira diz que a conspiração do número 41 é um plano do Gilben para dominar o mundo, como a gente já descreveu antes. A outra diz que a conspiração é uma invenção do narrador e criador do programa, Augustin Trent, do Uruguai. Ele teria pego aquela cena do Urso Sem Cursos e a então aquele cara realmente é o narrador. E então o narrador, ele criou o programa e narrou. É esse cara aqui, né? Que a gente viu no começo. E ele é do Uruguai. Agora tudo faz sentido. Agora as peças se encaixam. Cadê o cara? Não tô achando mais aqui. Mas ele apareceu aqui no começo. Finalmente tivemos como é que fala? A identidade do narrador do Outra Semana no Cartoon revelada. O maior mistério de todos. Mas muito bom, cara, muito bom. E claramente a opção 1 é a certa, né? O Gilben que tá vindo ao mundo. Essa coisa aí de é tudo invenção minha. Ele queria se proteger, né? Então começou a ficar pro lado dele perigoso. Augustin Trent, do Uruguai. Ele teria pego aquela cena do Urso Sem Cursos e a partir daí inventou um monte de coisa. As duas respostas são possíveis, mas qual será que é a verdadeira? Eu acho que é acredita no que quiser, mas sem dúvidas, esse é o mistério da semana. Nossa, mistério da semana, cara. Muito bom. Mas por que justamente o número 41? Para aqueles que são mais cultos, devem ter associado a um outro número que pode ser a resposta de tudo. Sim, eu tô falando do número 42. Apresentado como isso que falei no livro O Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams. Resumindo, a obra é sobre as aventuras de Arthur Dent, um britânico azarado, o seu amigo alienígena Ford Perfect, entre outros personagens. Essa dupla que eu falei escapou da destruição da Terra pegando carona em uma espaçonave alienígena. O título se refere a um livro eletrônico fictício que contém todo o conhecimento da galáxia, ideal para os viajantes dentro do universo da série. O Guia do Mochileiro das Galáxias começou como uma série de rádio, lá em 1979. O Guia do Mochileiro das Galáxias que eu já ouvi. Tem um filme, né? Eu já vi isso. Eu acho que tem um filme sobre, eu já vi falar. E depois foi adaptada em uma saga de 5 livros, que ficou famosa pelo humor absurdo e suas sátiras. Já sobre o número 42, ele é a resposta definitiva para a pergunta fundamental sobre a vida, o universo e tudo mais. Na história, ele foi calculado por um supercomputador, chamado Pensador Profundo, após 7 milhões de anos. A partir daí, o número virou um ícone da cultura pop, sugerindo ironicamente que a resposta para tudo é simples, mesmo que a pergunta real seja desconhecida. O número 42 representa tudo e o sentido da vida.
vida. Uma interpretação então popular então pode ter se inspirado é o código daí, né? ASCII para o símbolo asterisco, que na computação funciona como um coringa, significando qualquer coisa, ou até mesmo na vida cotidiana. Por exemplo, quando tu tem um espaço a ser preenchido, tu coloca um asterisco para sinalizar isso. Voltando ao livro, os personagens nunca sabem qual é exatamente aquela pergunta. Aliás, o autor escolheu o número aleatoriamente, afirmando que precisava ser um número comum e ordinário, e não uma piada complexa, refutando teorias de que seria uma soma alfanumérica ou científica. 42 também é frequentemente referenciado em outras obras, incluindo a série Lost, que quem é mais novo nem deve saber o que seja. Em Lost, caso não conheça a série, nos é apresentado a história dos sobreviventes do voo Oceanic 815, que cai numa ilha misteriosa no Oceano Pacífico. A série mistura sobrevivência, ficção científica e mistérios sobrenaturais, focando na conexão entre os personagens com passados problemáticos. O final revela que a ilha era real, mas os personagens criaram um limbo, um pós-vida para se reencontrarem após as suas mortes. Isso aqui que eu falei agora não conta como spoiler porque a série é antiga, dá um desconto. Um conceito que é apresentado na série são os números malditos, que é bem complicado de explicar sem saber da trama toda, mas basicamente são uma sequência de números: 4, 8, 15, 16, 23 e 42. Que é aqui, ó, se você ver ali, ó, já tô até teorizando 4, aqui, ó. 8, 15, 16. Tira esse, tira todo o resto. Ah, não, tem 2, 1. Não, então não dá. Se fosse só 1, 41. 23 e 42, que é um código misterioso e amaldiçoado. Eles apresentam os valores de uma equação que existe no mundo da série, uma equação que previa o fim do mundo. O último número da sequência é uma referência direta ao do Guia do Mochileiro das Galáxias, já que estão relacionados a uma resposta absoluta. Números amaldiçoados não é algo novo. Um exemplo comum é o famoso número da besta, o 666, que na verdade é um erro, já que originalmente no livro de Apocalipse, na Bíblia é mostrado que o número do capiroto é o 616. Ambas as variações servem para identificar a besta e indicam um número de homem. O 6 repetido em contraste com a perfeição divina, que é o número 7. 7 cores no arco-íris, 7 dias da semana. Também é comum esse ser o número da sorte de muita gente. De volta ao número 41, o que simboliza eu sabia que 7 era o número da sorte aqui, né? Que pra muita gente é o número da sorte e tudo mais. Acho que até por isso que os cassinos colocam bastante 7. Mas eu nunca tinha reparado que realmente 7 dias da semana, 7, né, cores do arco-íris. Verdade. Vida real. É algo bem diferente de uma conspiração envolvendo o sumiço de objetos e gatos, mas sim renovação, esperança e um novo começo, marcando o fim de um período desafiador, que é associado ao número 40, além do início de uma nova fase. Quando é usado em tatuagens, geralmente tem a ver com simbolizar a superação de obstáculos, vitórias ou então uma transformação espiritual e um momento em que promessas se cumprem. Já na numerologia, 4 representa instabilidade, enquanto 1 representa liderança ou poder divino. Juntos eles formam sabedoria e crescimento espiritual. Nada tão interessante quanto uma teoria da conspiração, eu sei, mas é o que a gente tem. Como a gente falou no início, não é como se a gente estivesse levando isso a sério, é só uma brincadeira entre animadores, mas a gente só tá mergulhando nessa interação dinâmica que o Outra Semana do Cartoon nos mostrou. A gente tentou analisar esse número maligno. Eu sei que o jeito que a conspiração acabou foi meio sem graça, mas ainda assim foi muito legal ver como isso foi evoluindo ao longo dos anos. Foi muito bacana, de uma cena específica a jornada, uma piada imersiva. Eu acho que isso fazia com que assistir os desenhos fosse mais interessante. Sim, toda a ideia desse vídeo é meio viajada, mas é legal conspirar. Enfim, a gente falou de muitos números aqui, mas o número 41 te lembra alguma outra coisa em específico? Algo mais profundo? Se sim, comenta aí. Inclusive manda uma ideia de vídeo e se inscreve. O meu nome é Ipe e tchau. Até mais. Muito bom o vídeo, cara. Mas é isso, né, cara? Eu também acho isso, que antigamente, cara, os desenhos eram feitos mais com carinho, eu acho, cara. Eu não sei também. Não que hoje não seja, mas eu tô começando a perceber que os desenhos estão ficando cada vez mais infantil, cara. Eu tava passando, vendo o que tava passando nos canais esses dias, eu de vez em quando faço isso. Eu reparo que realmente só tem desenho pra criancinha, sabe? Pra criança mesmo, que não é ruim, as crianças precisam de desenho, né? Mas eu queria também que tivesse um balanceamento do desenho mais pra jovem, de 12 a 14, 15 anos por aí, né? E não tem mais. Eu vejo que o Corey falando sobre isso, né, alguns outros youtubers, enfim, né, que as empresas estão apostando só em extremo, ou para muito adulto, ou para muito para criança, porque realmente eles ficam com medo de apostar para jovem, né? Eu não lembro muito bem porquê, mas não sei se é medo ou também, né, é melhor assim apostar em muito pra criança ou muito pra adulto. Se eu não me engano tem uma explicação melhor pra isso, mas eu não lembro aqui agora. Mas eu sei que tem isso, cara. E eu tô reparando que realmente
Não que seja ruim e tudo mais, mas eu acho que tinha que ter mais desenho também pra jovem, né, cara? Desenho tipo como que tinha antigamente na Cartoon. Como, por exemplo, Irmão de Jorel, Apenas um Show, Urso Sem Curso. Desenhos que não eram assim tão infantis, tinham mensagens boas, mas também não eram pra adulto, assim, muito pesado, né? Era ali meio no muro ali, né, cara? Entre 12 pra jovem ali, né? E era muito legal, cara, muito divertida. Você via que a história era boa, era tudo muito bom, cara. Era muito legal ver. Mas uma pena que acabou, né? Mas fazer o que, né? Foi uma época boa. Tenho saudade de ver, mas tudo que é bom acaba, né? Muito bom, cara, muito bom. O importante foi a jornada, cara. De ver os desenhos é realmente muito bom. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam aí? Não esqueça que no link desse vídeo aqui vai ter, né? No link na descrição desse vídeo vai ter o link aí do canal do Espantalho aí do vídeo, né? Vão lá, se inscrevam lá, né? Deem uma força. E eu acho que é isso, né? Número 41. Número mais malvado de todos. Será que a gente consegue fazer esse vídeo bater 41 likes e 41 views? Não sei. Mas vejo vocês aí num próximo react. Até a próxima.